Estamos iniciando a nossa aula número 304 do nosso curso Filosofia Espírita, Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo, cujo nome atual é Aplicações do Espiritismo. Nessas aulas estamos acompanhando a linha do tempo das civilizações. E essa linha do tempo mostra um progresso constante, ascendente, não só na legislação, como nos costumes, na cultura, na moral, nas ciências, nas relações de trabalho, enfim. O mundo cresce, o mundo se desenvolve. E o mundo que nós vamos ver hoje, e que já alcançou o final da Idade Média, como nós marcamos ontem, é a civilização ocidental moderna, quer dizer, o início da civilização ocidental moderna, na sua primeira fase, que vai desde o final da Idade Média até a Revolução Francesa, em 1789. E tudo isso, volto a repetir, cursa a linha do progresso, a lei divina do progresso, que se assenta também no trabalho e que se assenta também na lei da destruição. São três leis que vão sempre movimentando o progresso do conhecimento do homem, o progresso da moral, o progresso humanitário. Portanto, queridos alunos, vamos iniciar então a primeira fase da civilização moderna. Essa primeira fase, ela tem por base a formação da economia capitalista, com a extinção do regime feudal, em que o proprietário de um território, de uma área, era proprietário também dos seus vassalos, da família dos vassalos, dos filhos e tudo. Era um regime escravocrata. Com o advento do artesanato e de outras formas econômicas de produção de riqueza, formou-se organizações corporativistas, quer dizer, juntando as corporações dos artesãos do couro, juntando a corporação dos artesãos dos tecidos, juntando a corporação dos artesãos de louças de barro, enfim. E essas corporações elas foram se movimentando no sentido de produzirem riquezas e, com isso, houve uma migração do território rural para o território urbano, onde estavam essas atividades corporativistas e mercantis. Essa atividade corporativista começou a emergir porque do corporativismo surgiu um líder ou um chefe daquela corporação e os embaixo ficaram assalariados. Então é nesse corporativismo que vai começar a burguesia, que vai começar uma classe diferenciada economicamente falando, que vai se extinguindo a propriedade feudal e à medida que a propriedade feudal, o feudalismo se extingue, sube a comercialização, sube o mercantilismo também. Então, mas nesse momento, nós temos que entender que a movimentação da linha do progresso, ela vai denotar a emergência do capitalismo, pela primeira vez na história da humanidade. E o que é capitalismo? Capitalismo é um sistema econômico e social que tem as seguintes características: a propriedade privada das terras e da produção, a propriedade privada da comercialização, a economia regulada pelo sistema de preços, e aí pelo sistema de preço a qualidade dos produtos manifesta-se uma competitividade que mais tarde um grande filósofo e pensador inglês chamou isso de invisible hands, que o mercado, pela regulação dos preços, a mão invisível do mercado, regularia os seus preços. Bem, e com essa emergência capitalista, surge uma força de trabalho assalariada, né? Porque aqueles que têm maior riqueza, eles recrutam trabalhadores, pagam salário a eles e eles vão movimentando. Então, temos aí uma emersão da riqueza, da propriedade
privada do capital privado e a movimentação da economia sem qualquer intervenção estatal. E nesse momento também surge a economia monetária, surgem as primeiras moedas para fazer a conversão dessas riquezas. Isso foi em 1450 e 1600. Se eu for colocar todas as datas, acho que eu vou cansar vocês. Eu vou só sinalizando. Surge em seguida o que eu acho que é mais importante para nós espíritas, o início da Revolução Protestante, com a Reforma Católica a partir de Martim Lutero. Então, paralelamente à emergência do capitalismo, surge a Reforma Protestante. Quando Martim Lutero, que era um monge agostiniano, ele deu início à reforma, ele não queria modificar a igreja, ele queria reformar eventos que na igreja eram transgressores dos princípios originais do catolicismo, ou seja, ele defendia fortemente a linha eclesiástica doutrinária de Paulo Apóstolo. Mas haviam outros membros da igreja que fugiram dessa linha eclesiástica de Paulo Apóstolo. Então houve uma luta entre os reformistas e os católicos conservadores. Vamos estudar então. Quais são as causas então da Revolução Protestante? E nessa base das causas, nós temos que observar a comercialização da liturgia e a obrigatoriedade de pagamento de taxas para o Papa. Quer dizer, todas as igrejas, todas as dioceses europeias, elas eram obrigadas a mandar um determinado valor para Roma, para financiar o Papa. Mas o que aconteceu? A igreja, nessa altura, era já Leão X, ela comercializou a sua dignidade, eu diria. Ou seja, ela dava títulos nobiliárquicos para determinadas pessoas mediante pagamento. Ela dava cargos eclesiásticos na própria igreja, o sujeito que queria ser um bispo, queria ser um diácono, enfim, ele poderia ser sem a necessidade de seguir uma linha, um seminário, uma educação religiosa. Mediante pagamento de uma importância, ele já era elevado a esse título nobiliárquico e, ao mesmo tempo, a um título eclesiástico. Havia também a dispensa dos profitentes das violações ao código teológico, quer dizer, se o sujeito queria casar, um pai queria casar, um irmão queria casar com uma sobrinha, vamos supor, um menino, e isso seria uma violação do código, mediante o pagamento de uma taxa, ele poderia casar. Um tio com uma sobrinha era uma taxa maior. Então, na realidade, toda essa movimentação do Vaticano da época era uma movimentação tipicamente de comércio, comercialização da religião. E os protestantes, novamente, Martim Lutero voltou-se contra isso. Havia ainda divergências teológicas, porque os sacramentos eram vendidos. Os agostinianos, que era o conservador papal, eles apoiavam todos esses sacramentos, toda essa liturgia e toda essa comercialização em paralelo. Mas os tomistas, que seguiam Tomás de Aquino, eram contra. Eles procuravam a identidade em Paulo Apóstolo, e o que também deu continuidade com Martim Lutero. Outro fato interessante foi que essa movimentação protestante também teve apoio dos sentimentos nacionalistas das diversas cidades que tributavam recursos para Roma. Então, houve independências das cidades italianas, por exemplo, de Veneza, de Gênova. Elas começaram a se tornar independentes sem vinculação com o Papa. Isso estourou de uma forma, eu diria, mais aguda com Henrique VIII, quando ele fundou o anglicanismo na Inglaterra e cortou totalmente as relações papais e subiu com o nacionalismo bretão juntamente com a nova religião anglicana. Então havia também um componente de independência
da relação papal. Houve também, nesse momento foi muito importante, houve o confisco das terras da igreja. As igrejas ocupavam 2/3 de todas as terras na Europa, segundo os livros de história. Então a igreja era muito rica, era muito poderosa, ela tinha o seu próprio exército de mercenários, enfim. E aí houve uma luta para que isso se extinguisse e essas regiões ficaram na posse das terras antes pertencentes à igreja. E um dos pontos interessantes é o critério de riqueza. Os católicos, eles achavam que a riqueza é uma violação das leis divinas. Um indivíduo não pode ser rico. Se ele tiver dinheiro, ele tem que destinar esse dinheiro a Roma para poder se santificar. Mas os reformadores, como Lutero, eles achavam que a riqueza era uma função do trabalho e, como função do trabalho, ela deveria crescer. Então, enquanto os protestantes trabalhavam para ficar rico e, dentro da sua religião, isso era uma aquiescência, os católicos que ficassem ricos era proibido enriquecer. Essa divergência sobre o conceito religioso de riqueza foi terrível, porque enquanto os protestantes migraram para os Estados Unidos, dentro dessa visão religiosa de crescer, ser um dom do indivíduo, favorecer a Deus com crescimento, com a sua melhoria material, etc., os católicos não. Então, os protestantes que migraram para os Estados Unidos enriqueceram e fundaram as suas próprias cidades, no navio Mayflower, na Nova Inglaterra. E aqui no Brasil, nós ficamos na dependência de um Portugal católico que não nos proibia de ter escolas, de ter universidade, de imprimir livros. Nós não podíamos imprimir livros nenhum, não podíamos estudar, tínhamos que ser mantidos na ignorância crassa e, ao mesmo tempo, não teríamos condições de enriquecer, porque esse dinheiro deveria ser levado para a igreja. Daí, tantas igrejas que tem na Bahia, tantas igrejas que tem em Minas, em São João do Rei, em Sabará, em outros lugares no nosso Brasil, porque foram todo produto da destinação daqueles que ganhavam a sua riqueza para a igreja. Mas isso não favoreceu o crescimento econômico. Foi outra razão do advento da Reforma Protestante. E como então a Martinho Lutero, no ano de 1517, colocar na cidade de Wittenberg, ele foi na porta da igreja de Wittenberg, ele colocou um papel com 95 teses reformadoras. Colocou o papel e aí ele imprimiu isso e colocou as suas 95 teses, que foram, portanto, a base da igreja reformista. Obviamente, Martinho Lutero foi perseguido pela igreja, foi excomungado, né? Ele teve uma vida muito difícil. E aqueles que seguiram Lutero na Reforma Protestante, eu gostaria de citar aqui Johann Hus. João, né? É um tcheco. Esse tcheco era um seguidor do Reforma Protestante e ele foi preso pela igreja tcheca, levado em praça pública e queimado. Consta na história do Espiritismo, através da revista Espírita, Citações, e também recentemente com a descoberta de novos documentos sobre o Espiritismo, trazidos pelo Canuto de Abreu nos anos 50 do século passado. Esses documentos ficaram guardados até 2016, esses anos todos, mas agora estão sendo divulgados, inclusive pela internet. Consta que Allan Kardec tinha a intuição de ele ter sido Johann Hus, queimado em Praga, numa das suas encarnações. E também há uma suspeição, mas não há certeza, de que o próprio Lutero é a reencarnação de Paulo Apóstolo. Quer dizer, assim como Paulo Apóstolo criou as eclésias e deu sentido corporativo e crescimento formal das igrejas, assim também ele, vendo aquilo tudo que ele propôs ser destruído pelo desejo de poder e de riqueza, pelos papas e pelas organizações sistêmicas e corporativistas do Vaticano, ele reencarna para dar o grito de alerta e resgatar
a verdadeira igreja para os protestantes. Essa foi a nossa Revolução Protestante, e a partir daqui, então, nada mais pode ser, eu diria, nada mais pode ser visto, né? Ser visto nesse sentido. Bem, era mais ou menos isso, né? 239.2. Bom, o que aconteceu seguindo a Revolução Protestante? A Igreja cria a Contra-Reforma, quer dizer, oposição à Reforma Protestante, a Contra-Reforma, e designa Santo Inácio de Loyola com a Companhia de Jesus, os soldados de Jesus, em 1584, para combater os protestantes. Então, a Companhia de Jesus, que são os jesuítas de hoje, ou de ontem, foram os grandes soldados da Igreja, os contra-reformistas, os repressores das manifestações e da propagação do cristianismo, do catolicismo original, ou do cristianismo original, melhor dizendo. E em 1545, a Companhia de Jesus, né? Em 1545 e 1563, vem o Concílio de Trento, que é uma cidade, parece, na Áustria, nos Alpes australianos, e lá eles definem a heresia dos protestantes, aí começa a legislar de uma forma muito objetiva, parece até nossos órgãos judiciários aqui do Brasil começam a intervir na sociedade, nos costumes, de uma maneira, às vezes, muito dura para nós, né, que somos liberais, e, ao mesmo tempo, vai condenando os reformistas e forma no Concílio de Trento, registra a Trindade, a Santa Trindade, que é Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que Jesus agora é formalmente e retificado pelo Concílio de Trento como Deus. Aí parte para as agressões aos nossos protestantes. Essas agressões, elas culminam com a noite de Bartolomeu, de São Bartolomeu, em que constam que foram passados em Paris a fio de espada mais 10.000 protestantes. A perseguição protestante foi terrível pela Contra-Reforma, foi terrível na Europa. Em 1600, inicia-se uma nova fase no comércio através das ações, então a criação das sociedades anônimas. Em 1618 ocorre a Guerra dos 30 Anos entre França e Inglaterra, e em 1648 a criação do primeiro governo baseado no Estado. Aí é um ponto importantíssimo para nós, né? Quer dizer, o governo é o Estado é que vai fazer o governo. Não há um governo mais tributado à religião, não há um governo tributado aos senhores feudais, não há um governo tributado potencialmente à força capitalista, há um governo do Estado. E em 1600 e até 1800 vai surgir o movimento iluminista, que nós vamos estudar na aula seguinte pela grandeza e a sua expressão. Então, na aula de hoje, nós tivemos o ensejo de avançar mais um pouco com os estudos referentes à evolução da civilização, e vocês me acompanham, porque muitos vão dizer, isso não tem nada com o espiritismo, mas tem tudo a ver com o espiritismo. Tudo a ver, porque isso é um reflexo do pensamento do espírita. Tudo que eu estou narrando é um reflexo do pensamento espírita no que toca às suas leis divinas, que vão movimentando a civilização para o progresso. Aqui não há milagres, aqui há guerras, aqui há tragédias, aqui há perseguições, aqui há mortes. E aqui há reformas e há exércitos de contra-reforma, liderados por Santo Inácio de Loyola, a Companhia de Jesus. Enfim, os jesuítas. Esses jesuítas que vieram para o Brasil. E foram eles que catequizaram, olha só, colocar na mente dos nossos índios, que não tem nenhum senso moral, não tem nenhuma ideia de estar nada disso, são seres ligados à natureza, que interagem na sua primitividade com as forças da natureza, com seus deuses.
querer converter esses índios num salto antropológico, moral, cultural, ao quê? Ao catecismo. Que absurdo, mas foram eles que travaram também, os jesuítas, travaram o progresso do Brasil por essa rigidez repressora de outras fontes. E, naturalmente, isso também andou aí surgiu a Inquisição na esteira de tudo isso. Bom, são episódios muito tristes, mas hoje, mais importante para todos nós, que vocês entendam, nós vamos terminar a aula de hoje e eu agradeço a presença de todos e envio um cordial abraço. Muito obrigado, pessoal.